vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre mais uma época de mulheres bonitas e maravilhosas que foi o período barroco. Eu resolvi especificar o período barroco porque existem algumas particularidades bem interessantes para a gente conversar aqui. Antes de tudo, já deixa o teu like nesse vídeo porque eu estou me esforçando bastante para fazer essa playlist. Me siga nas redes sociais, te inscreve no canal, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer, compartilha com os teus amigos, as tuas amigas sobre essas histórias da beleza, da arte, da humanidade, do desenvolvimento da moda, até a gente chegar aqui nos tempos de hoje. Eu acho que todo mundo deveria saber um pouquinho mais, deve ter alguma época que tu tenha mais interesse. Então, inclusive, me dê sugestões aí das épocas que tu tem mais interesse de saber e mais vontade de conhecer. E aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre dando diquinhas e conversando com vocês sobre as coisas pessoais da minha vida na Inglaterra, sobre produtos cosméticos, sobre a vida em geral. E assim a gente pode ser mais íntimos e mais amigas, mais amigos, pra gente poder ter aí mais contato. Dados os recados iniciais, vem comigo, que agora que a história é o estilo barroco. A moda no estilo barroco, a beleza do estilo barroco. Vamos começar já dizendo que a influência da moda mudou nessa época. Antigamente, né? Anteriormente, a beleza das roupas era uma influência da Espanha. E nessa época se adentrou a influência francesa no estilo das mulheres se vestirem. As roupas, elas tinham no verão tecidos muito mais leves e suaves e já no inverno tecidos mais fortes, mais pesados, justamente pela questão da oscilação de temperatura, né? Já que era um estilo mais geral de se vestir. Chamados de ensuite, não sei se falei corretamente, porque meu francês não está dos melhores hoje. Essas eram as anáguas, os corpetes e o vestido, que normalmente tinham tudo o mesmo tom, que são aqueles vestidos bonitos, vestidos de época do período barroco. A silhueta feminina, ela era bem marcada, mas não de uma maneira tão forte. Foi aí que as pessoas começaram a evitar utilizar tanta coisa apertada, porque o natural começou a ser visto de uma maneira mais bonita. Mas entra aí os decotes profundos das mulheres. Entram os decotes mais marcados, os seios mais altos, abertos, esses decotes bem mais profundos. Eles tinham um nome, esse estilo de vestido, esse estilo de decote, que se chamava décolleté. Não sei se está correto, meu francês não está muito bom hoje, mas esses vestidos, eles em momentos determinados momentos onde se exigia um pouquinho mais de pudor, as mulheres cobriam isso com uma blusa, como se fosse, né, uma blusa de gola, que seria da mesma estrutura, o mesmo tom do vestido. Então elas estavam sempre combinando. Mas sim, era a época dos decotes, assim, que eu, sinceramente, já vi muitas novelas de época, que deve ser mais ou menos se passando no período barroco, me dá um pouquinho de aflição aquilo ali, né? E aí a gente entra num outro ponto, porque se estavam sim em alta os decotes bem marcados, o espartilho virou assunto para ser discutido socialmente falando. Por que, Marcela, o espartilho? Como assim? Bom, o espartilho ele foi acusado, né, posso dizer dessa forma, de causador de problemas circulatórios e dores nas costas das mulheres. Então eles estavam começando a tentar evitar o uso do espartilho, porque comprimia muito o corpo feminino, fazendo com que elas começassem a desenvolver determinados problemas, inclusive em gestações. Então isso era uma questão de saúde pública e foi levantado várias vezes a discussão sobre o uso ou não do espartilho como acessório, né? Então por isso que eu me referi lá no começo do vídeo, que a silhueta mais natural, ela começou a ser muito mais valorizada, porque também era uma questão de saúde e cuidado com o próprio corpo. As joias, como sempre, elas existiam nessa época. Elas eram um pouco mais delicadas e mais sóbrias. Normalmente utilizavam pérolas ou brilhos, né? Pra utilizar como acessório, como brinco, como colar. Mas nada muito extravagante, não. Inclusive, retornando aqui sobre a questão dos espartilhos, é importante ressaltar que não é que foi banido o espartilho, tá, pessoal? Ele só foi reduzido, porque antigamente a estrutura vinha toda nas costelas e tudo mais. Então ali, né, a partir daquele momento, ele se tornou mais reduzido, fazendo com que eles comprimissem somente a área mais da cintura para dar essa curva
com relação ao quadril, mas ele não chegou a ser simplesmente eliminado do guarda-roupa feminino. Ele demorou um pouquinho mais para ser banido, mas já se discutia sobre o assunto. Sobre os acessórios, como eu falei anteriormente, além dos brincos e colares, as mulheres utilizavam tiaras e acessórios adornos nos seus cabelos, normalmente em versão perolada de pérola, não necessariamente verdadeira, né? Mas as pérolas eram tendência nessa época para acrescentar como um acessório no teu dia a dia ali, para tu ficar mais feminina. Então eu acho isso bem interessante. Agora vamos indo para a parte de cuidados mesmo com o corpo, né? Com a pele do nosso corpo. Como é que elas faziam, Marcela? Como é que era? Porque a moda a gente já entendeu mais ou menos como é que era. Eu, Marcela, particularmente, acho muito interessante esse debate nessa época sobre o uso excessivo do espartilho, que eu tenho a sensação que aquilo ali não era confortável mesmo. Então a gente vai falar agora sobre essa parte dos cuidados. Como é que elas se cuidavam? Como é que elas tratavam da pele? Nessa época, a água era vista como algo nocivo, algo que poderia fazer danos às peles dessas mulheres. Eu acredito também pela época, né, em geral, assim, eles deveriam ter algum medo, alguma coisa do gênero. Então, eles preferiam limpar os seus corpos com toalhas, esfregando de uma maneira bem forte, tendo esse atrito com a pele, e era assim que eles se higienizavam, limpavam o seu corpo. Em compensação, as roupas íntimas, elas eram recomendadas a serem trocadas todos os dias, né, para evitar maus odores, e de preferência em tom branco. O branco simbolizando higiene para eles nessa época, então era o padrão, a roupa íntima branca, tanto a calcinha como o sutiã, eles eram nesses tons mais claros, para poder ter um controle aí da higiene, né, e tudo mais, já que o banho não era com água, assim, não era algo tão comum, não era tão frequente, o pessoal não era muito animado. Tá, mas a parte do banho da água, ok, era a época. Mas como é que faziam a questão dos odores? Bom, os odores, normalmente as mulheres, elas carregavam junto com elas alguns acessórios, algumas caixinhas, né, nos seus vestidos, ou como versão de bolsa, elas carregavam perfumes, ou flores, essências, para que as pessoas não sentissem o odor de suor, o odor de corpo sujo, eu acho, né? É a única lógica que eu vejo nisso. Então, eles usavam bastante perfume e carregavam consigo essas versões de bom ar para, eu acho que, amenizar, né, socialmente falando, o perfume ruim, fazendo com que o perfume ficasse menos ruim. Os ambientes eram todos muito aromatizados, muito perfumados, justamente por causa dessa questão da falta, acho que, de banho. Acho que eles estavam percebendo que não tava dando certo o não tomar um bom banho, né? Então eles perfumavam toda a casa, inclusive os animais de estimação, fossem eles gato, cachorro, o que tu tivesse, eles também eram perfumados e muitas vezes eles também tinham essa caixinha que eu comentei anteriormente com essências e perfumes, para que evitasse esses odores, né, ruins do corpinho do seu pet. Então eles tinham esse cuidado, eles tinham essa atenção. Eu achei interessante até. Assim tu pode ter um cuidado maior com o teu amiguinho lá, o teu companheiro, amiguinho que tá ali. Ninguém é obrigado, né, a sentir o cheirinho ruim. E aí os animais também acho que deveriam até se sentir um pouquinho melhor. Na parte de maquiagens, é igual, eu acho que da Idade Média, né, até aqui, seguiu-se exatamente as bocas bem avermelhadas, os lábios bem marcados, com os olhos mais marcados também. Aí começou a surgir, né, o rímel, o uso maior de lápis na região dos olhos, marcar os olhos, os cílios, as sobrancelhas, elas eram também preenchidas. E a tendência da época eram os olhos claros, exatamente isso. Os olhos claros, eles eram a tendência, eram padrão de beleza ter os olhos mais claros e os olhos mais amendoados. Então, esse seria o padrão da beleza da época, tu estar com os olhos claros. Não necessariamente o cabelo, mas a pele clara também. Esses lábios mais avermelhados, os olhos marcados e delineados, né, com a sobrancelha também mais delineada, mais marcada, decote bem grande com o teu pingente aqui em formato de gota e as tuas pérolas. Esse seria o padrão de beleza feminina. Esses eram os maiores cuidados que as mulheres utilizavam no período da época barroca. Eu achei bem interessante tudo isso, a gente entender e começar a ver que
os banhos não eram algo tão regular, diferente, por exemplo, do Antigo Egito, que eles adoravam tomar banho, coisas assim, que acho que eles tinham mais hábitos de higiene e de cuidado. Na época do período barroco, nem tanto, mas a gente evoluiu e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, com perfumes, sabonetes, shampoo, todos os acessórios para tomar um bom banho e ficar cheirosinho, com o corpo bem hidratado, diferente aí da época do período barroco. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tenha sido acrescentado nessa playlist aí que a gente tem feito. A gente está conversando sobre o desenvolvimento aí da moda, dos cosméticos, e eu espero que tu também esteja gostando. Eu tô amando fazer esses vídeos. Pra mim é a realização de um projeto pessoal, então eu tô muito feliz em compartilhar com vocês. Eu espero que tu tenha gostado, não esquece de deixar o teu like e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!